Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre ansiedade. Doutora, como nós estávamos falando antes do intervalo, que a ansiedade é normal, todos nós temos que ter, porém, quando ela ultrapassa o limite, ela acaba gerando alguns transtornos. Que transtornos são esses? Inclusive, vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 6, que vai pontuar cada um desses transtornos. E aí a gente pode fazer um comentário. Primeiro transtorno, ataque de pânico. Então, a ansiedade pode gerar o ataque de pânico. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o ataque de pânico, quando a gente fala assim, ataque de pânico, do que a gente está falando? A gente está falando da mais grave crise de ansiedade que qualquer um de nós pode vir a ter. Para você ter uma ideia do quão grave, do quão ruim é ter um ataque de pânico, o sujeito só pensa uma coisa de duas. Ou ele pensa, eu estou morrendo, ou ele pensa, eu estou enlouquecendo. E onde é que ele vai parar? Ele vai parar no pronto-socorro. Porque ele pensa que ele está tendo um ataque cardíaco, ou ele pensa que ele está tendo um derrame, ou ele pensa que ele está enlouquecendo. Então, não são todos, mas a gente recebe muitos pacientes no consultório que chegam com esse relato, olha, eu vivia no pronto-socorro achando que estava infartando, que estava tendo um derrame, que ia morrer ou que ia enlouquecer, chegava lá, me davam um remédio na veia, eu dormia e aí o médico me disse então que eu estava com pânico, né? Agora, a gente precisa, então, diferenciar o que é um ataque de pânico do que é o chamado transtorno de pânico. Porque existe uma pequena confusão, né, nessas nomenclaturas. O que acontece? Ter um ataque de pânico não significa que você tem um transtorno de pânico, né? Por quê? Porque para que eu seja diagnosticada com um transtorno de pânico, eu preciso ter vários ataques de pânico num determinado período de tempo, tá? Então, quer dizer, é um sofrimento muito grande, né? O ataque de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Assim como o transtorno de pânico também é um tipo de transtorno de ansiedade. Os ataques de pânico, eles podem acontecer em sujeitos que têm outros transtornos de ansiedade, eles podem acontecer como comorbidade em sujeitos que têm transtorno depressivo, eles podem acontecer como comorbidade no transtorno bipolar, transtorno borderline, enfim, é muito comum, né? E o que é o transtorno de pânico? A mais grave, quase insuportável de todas as crises de ansiedade. Só tem um detalhe, tá? Que é muito importante. A crise de pânico, ela tem duração, ela tem tempo para começar e para acabar. Então, isso é importante até para que o paciente e para quem sofre de ataques de pânico tenha a primeira psicoeducação que a gente faz com o paciente é essa, né? De olha, é muito ruim, é terrível, mas lembra o seguinte, vai passar. A crise de pânico, ela dura alguns minutos, podem ser os 15, ou 20, ou 30, ou 40 minutos piores da sua vida, mas ela vai passar. Então, se você entrar com a intervenção de algumas técnicas de relaxamento, que é o que a gente ensina ao paciente, pânico é o feijão com arroz da terapia cognitivo-comportamental. Em poucas sessões, a gente trata tanto transtorno de pânico quanto ataques de pânico por outras questões. E o que acontece? A gente trabalha com técnicas coadjuvantes, que são técnicas de relaxamento. A primeira delas é a respiração diafragmática, né? Que é a respiração da yoga. Então, por que diafragmática? Porque você vai respirar utilizando o diafragma, que é esse músculo, né, que a gente tem aqui. Então, ao inspirar, você vai dilatar todo o seu abdômen. Ao expirar, você vai devagarinho, né, liberando todo aquele ar do pulmão, encolhendo a barriga. Então, você está respirando com o diafragma. E essa respiração, existe uma comprovação científica de que ela realmente acalma. E nós temos relatos de pessoas que brecaram crises de pânico, porque o sujeito que tem que tem o transtorno do pânico, ele já começa a perceber quando a crise está chegando. E se ele já conhece as técnicas para brecar a crise, ele pode fazer uso dessas técnicas em qualquer lugar que ele esteja, né? Principalmente a respiração diafragmática, que é a mais simples de todas elas e uma das mais eficazes. Então, poxa,
conseguir brecar uma crise de pânico, que é algo tão sofrido, tão desagradável, sem intervenção medicamentosa, eu acho que é algo fantástico, né? Bom, doutora, nosso próximo tópico fala sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, essa é uma das perguntas do nosso telespectador, o Michael Douglas, do bairro Raiz. Michael, obrigada mais uma vez pela sua pergunta. Um grande beijo para você. Ele quer saber o que é esse transtorno, doutora? Bom, bom dia, Michael. Em primeiro lugar, o que a gente precisa... O transtorno, é interessantíssima essa pergunta, que a gente acabou de falar de pânico, né? E o transtorno de ansiedade, ele tem uma diferença muito interessante em relação ao pânico, à crise de pânico. Como eu coloquei ainda há pouco, o pânico é muito mais sofrido do que o transtorno de ansiedade generalizada. Só tem um detalhe, a crise de pânico, ela tem hora para começar e para acabar. E a ansiedade generalizada são 24 horas ao dia, 7 dias por semana. O sujeito está em estado de ansiedade. Então, quer dizer, embora ele nunca chegue a fazer o ápice da crise de pânico, que é quando, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou enlouquecendo, tenho que chegar ao pronto-socorro, mas é um sofrimento também muito grande, porque a todo momento o sujeito está em estado de que algo terrível vai acontecer. São aquelas pessoas extremamente assustadas, né? Por exemplo, tu estás aí, chega alguém por trás, vai te cumprimentar e tu já pulas, já te assustas, né? Então, o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um dos transtornos também mais comuns hoje em dia. A gente trata muito TAG com a terapia cognitivo-comportamental. É um pouco mais complicado quando o TAG tem comorbidade com depressão, mas quando não, é muito tranquilo de tratar. Então, Michael, que você não, se você foi diagnosticado com TAG, né, que procure um terapeuta cognitivo-comportamental, que procure, se necessário, o auxílio também de um médico psiquiatra, porque por vezes, nem sempre, mas algumas vezes os medicamentos são sim necessários, e daí a importância dessa boa interação entre o psicólogo clínico e o psiquiatra, né? São dois profissionais que não podem trabalhar sem se comunicar, porque senão quem perde é o paciente. Bom, doutora, já falando um pouco mais a respeito desse tratamento, o tratamento vai variar de acordo com o tipo de transtorno que a pessoa tem ou não? E como é feito essa terapia cognitivo-comportamental? Sim, bom, o que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, primeiro, por que cognitivo-comportamental? Quando a gente fala em cognitivo, a gente está falando de todas as nossas funções cognitivas, que é essa área aqui do nosso cérebro, a parte frontal. Então, basicamente, para ficar bem fácil de entender, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Então, tudo que eu acredito a respeito de mim mesma, a respeito dos outros, a respeito do mundo no qual eu estou inserida, a respeito do futuro, tudo isso define como eu sou, como eu me comporto, não é? E se eu vou ter uma vida mais organizada do ponto de vista emocional, ou se eu vou ter uma vida um pouco mais cheia de percalços, né? E incorrer em algum transtorno. Então, a parte cognitiva é essa, né? A questão das crenças, dos pensamentos, né? Que tudo isso vai ensejar no nosso comportamental também. E quando a gente fala em terapia comportamental, né? Lembrando que a terapia cognitivo-comportamental é uma junção das duas terapias, da cognitiva e da comportamental. Então, quando a gente fala em terapia comportamental, a gente está falando dessa parte aqui do cérebro, né? Que o nosso cérebro daqui para cá é muito parecido com o dos animais. Por exemplo, Skinner, que foi um grande pesquisador e estudioso da terapia comportamental, trabalhava com os ratinhos, né? A gente na faculdade passou um ano fazendo o treino comportamental com esses ratinhos. Pavlov trabalhou com os cães, né? Então, quer dizer, o adestramento de cães, né? A gente trabalha com noções básicas de terapia comportamental, reforço positivo, reforço negativo, extinção de um comportamento indesejado. Então, o que acontece? Existem transtornos, por exemplo, o TOC, né? Vamos falar do TOC, que dá para dar exemplos bem bacanas, porque o TOC, ele é caracterizado ele é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, ele se caracteriza pela presença de obsessões, que são pensamentos invasivos e de ordem
extremamente inadequada e bizarra. Então, esses pensamentos que o sujeito tem, inadequados e bizarros, acabam provocando nele uma reação de ansiedade, de sofrimento muito grande. E o que ele faz para aliviar esse sofrimento? Ele faz o uso das compulsões, por isso obsessivo compulsivo. O que são as compulsões? São os rituais. As compulsões podem ser mentais, né? O cara que fica contando as placas dos carros, ou que fica rezando repetidas vezes, ou pronunciando várias vezes as mesmas palavras, ou as compulsões podem ser mesmo físicas, né? E aí a gente tem nessa ordem das compulsões físicas os dois tipos de toque mais comuns, que são os lavadores e os checadores. Quem são os lavadores e quem são os checadores? Os lavadores são aqueles sujeitos que têm o toque da limpeza, né? E às vezes chegam a ferir as mãos ficam feridas de tanto serem lavadas, né? Não usam banheiros públicos porque tem medo de contrair alguma doença, aí já entra mais a questão cognitiva, enfim. E os checadores são aqueles que tem sempre que estar checando, então trancou a casa, mas ele tem que voltar lá não sei quantas vezes para ver se realmente trancou, né? Então, o que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, quando a gente trabalha com questões mais da ordem do cognitivo, nós usamos técnicas, né, mais ligadas a essa área. Então, nós todos, Nádia, nós temos uma estrutura cognitiva, um funcionamento cognitivo, né? Rapidamente, só para que o telespectador possa entender, né, assim, de forma bem didática, é assim, nós temos na bordinha da nossa consciência pensamentos automáticos, né? Que a todo momento nós estamos pensando em alguma coisa, mesmo que a gente não se dê conta, né? E às vezes esses pensamentos estão tão arraigados ao nosso funcionamento que eles já vêm de forma automática. Depois nós temos as crenças intermediárias, que já são um pouquinho mais profundas na nossa estrutura cognitiva. E aí, por fim, nós temos as crenças nucleares ou centrais. Essas crenças é que realmente definem quem a gente é e como a gente funciona. Então, todo o nosso comportamento, os nossos sentimentos também. Se eu sinto medo ou se eu não sinto medo, se eu sinto alegria ou se eu sinto tristeza, depende da interpretação que eu dou àquele fato. Então, o que eu penso é que vai determinar como eu me sinto e, em consequência, como eu me comporto, né? Então, esse é o trabalho da terapia cognitiva. E o comportamental, nós fazemos treinos comportamentais, por exemplo, fobia específica, pessoas que têm fobia de elevador. Nós temos técnicas específicas de dessensibilização, por exemplo. Primeiro a gente faz no consultório, a pessoa vai se imaginando no elevador, todo aquele processo, entra no elevador, sai do elevador. Num dado momento, quando ela já se sente segura o suficiente, a gente combina um enfrentamento de entrar no elevador, esperar que a porta se feche, subir apenas um andar, sair. E assim a gente vai, até que a gente consegue que ela chegue ao último andar, né? Então, quer dizer, nós temos sim protocolos totalmente diferenciados para cada tipo de transtorno. A terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada por Aaron Beck para tratar transtornos de ordem depressiva, né? Mas hoje, os resultados foram tão positivos que os pesquisadores começaram a investir e hoje nós temos protocolos de tratamento da TCC para transtorno de ansiedade, para transtornos alimentares, para transtornos depressivos, claro, para transtornos de personalidade, para transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia, né? Então, quer dizer, e sim, respondendo à pergunta, né? Para cada tipo de transtorno, existe um protocolo diferente. Para o pânico, às vezes, em 10, 15 sessões, o paciente está livre do transtorno do pânico, sem medicação. A gente percebeu que tem essa variação de acordo com Sim. a patologia, de acordo com o grau também. Doutora, pena que o nosso tempo é curto, chegamos ao fim do nosso bate-papo, mas muito ótimo. Obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Gostamos muito, já era um pedido do nosso telespectador, esperamos que a gente tenha ajudado, né? Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E para você de casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.